Magalu Cloud, impulsionando a competitividade do Brasil através da tecnologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Revolução IA, o programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Eu sou Letícia Cardoso e hoje eu vou conversar com Marcos Trindade, sócio CEO da FSB Holding. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Marcos Trindade é sócio e CEO da FSB Holding, o maior grupo de gestão de reputação da América Latina. Desde 1992, quando ingressou no negócio, ajudou a expandir a carteira de clientes privados, inaugurou a operação no setor público e hoje segue liderando novos projetos e iniciativas dentro do ecossistema. Em 2018, foi escolhido pelo fundador Francisco Soares Brandão para assumir o comando operacional da companhia. Fora do ambiente corporativo, fundou em 2016 o Rituale Clínica e Spa, em Penedo, no Rio de Janeiro, dedicado ao cuidado integral da saúde física, mental e espiritual de seus hóspedes. Marcos, seja bem-vindo, obrigada aqui pela sua presença. Obrigado, Letícia, é um prazer estar aqui com vocês no Neofeed, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. É uma oportunidade boa para a gente poder falar um pouco sobre a IA, o impacto dela na gestão de reputação, que é o que a gente faz. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria dar um recado para quem está assistindo a gente. O Neofeed também tem um canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, então aproveite, se inscreva, ative o sininho para você ser sempre notificado quando a gente postar algum conteúdo novo. Marcos, a FSB é assessoria de imprensa, faz gestão reputacional. Por que você decidiu investir em inteligência artificial um ano atrás? Qual a importância de estruturar essa área dentro do seu negócio? Olha, primeiro é uma oportunidade ótima de poder falar sobre esse assunto, onde a inteligência artificial tem um impacto direto na questão de conteúdo, de criação, de processos internos, impacta demais o nosso negócio. Tem uma frase muito legal que eu gosto do Jack Welch, que foi o grande CEO da GE, que diz que quando a velocidade de mudança no mercado é grande, a velocidade interna também tem que ser na mesma proporção. Se o mercado tem uma velocidade grande e você não vai na mesma velocidade, você vai ter um problema logo. Então, olhando para a velocidade que a IA está tendo de impacto nos negócios, isso nos levou a fazer uma reflexão interna sobre a velocidade e a dinâmica que a gente tem que dar dentro da empresa, nas nossas rotinas, para melhorar isso. Para dar um contexto de FSB, e até a IA precisa muito de contexto, né, para ela poder interagir melhor, o contexto em relação à FSB hoje, a FSB é uma holding que tem um ecossistema de 10 empresas. A nossa especialidade e foco é na área de gestão de reputação. Dentro dessa holding nós temos aí empresas de pesquisa, empresas de PR, empresas de propaganda, empresas de influência. Temos um grupo aí de 3.200 pessoas trabalhando. Temos um modelo de partnership muito legal no mercado de comunicação. Temos 10 sócios no nosso negócio, sócios na holding. Fizemos um planejamento estratégico para 2028, acho que a gente com certeza vai alcançar antes, que é levar o grupo a faturar 1 bi de reais no Brasil. É uma coisa assim inédita nesse mercado aí, de comunicação. Então, dentro desse projeto todo de crescimento, o pilar de tecnologia e de IA é um pilar central. E aí, os meus sócios mesmo falaram assim, você que tem que liderar esse processo, porque a gente precisa ter uma liderança forte para que isso aconteça numa velocidade pelo menos perto do que o mercado está vivendo. Então, esse é o nosso desafio, e aí estruturamos uma área dentro da FSB, que é o IA Lab, onde temos 3 frentes, uma na área de capacitação, e isso nós estamos fazendo um trabalho enorme. Primeira semana desse ano, passou o ano, nós estávamos aqui em São Paulo, no hotel, sentando com 150 líderes nossos, discutindo essa questão e traçando todo o plano nosso de trabalho.
Então, tem uma frente que é capacitação, tem uma outra frente que é eficiência operacional, como é que a gente gera produtividade no nosso negócio, e tem uma terceira frente que é a geração de produtos novos que tragam receita e gerem valor para o nosso negócio. Eu vou querer aprofundar em todas essas áreas aí que Tá. você citou, mas um dado me chamou bastante atenção que foi o faturamento, o objetivo, né, de Uhum. faturamento que você falou. Qual que é o faturamento atual? Hoje nós estamos faturando 730 por aí, o ano passado. Esse ano nós devemos fechar 840. Nós estamos fazendo mais aí uma ou outra Milhões. milhões. Estamos fazendo uma aquisição que nós vamos anunciar agora em outubro, de um outro player na área de comunicação. E depois nós vamos aí, final desse ano, aí para uns 950, final do ano que vem. Então vai bater perto de 1 bi em 26 ou 27. E por que que você acha que é a tecnologia aquele fator que vai fazer você chegar nesse objetivo? Olha, eu acho que o casamento tecnologia com comunicação, ele é real, vital e cada vez mais real no mundo que a gente está vivendo. Eu acho que a IA hoje, ela dentro da estrutura nossa, é um assunto estratégico e de resultado. Eu acho que a gente vê os nossos clientes já demandando isso da gente, né? Então o foco nosso é em melhorar as nossas rotinas, lançar produtos novos, capacitar o nosso time para trabalhar com IA é fundamental. Hoje eu digo assim, se tem um líder nosso que ele não usa a IA durante um dia, ele vai precisar correr atrás, porque a IA tem que fazer parte do seu dia e interagir com você nas soluções que a gente presta para os nossos clientes. E a ideia é que esse lançamento desses novos produtos seja também uma nova frente de receita? Com certeza, o nosso foco é geração de valor e a geração de valor com a tecnologia é muito importante. Nós temos um problema de escalar o nosso negócio, porque ele é muito ancorado em gente. Então, tem algumas rotinas do nosso negócio, ou alguns produtos que nós estamos lançando, ele tem que ter impacto e gerar valor, e tem que escalar. Porque o que a gente faz, hoje nós temos uma carteira de 450 clientes privados. Nós temos duas holds, uma que cuida da área pública, outra que cuida da área privada. Na área pública nós temos 50 clientes, nós não fazemos campanha política, nós só trabalhamos para a comunicação pública. Então nós temos 500 clientes. Como é que a gente escala isso para 5 mil clientes? Só com a tecnologia, né? Como que escala para 10 mil clientes? Como é que a gente hoje faz o que a gente faz para esses clientes atuais de maneira mais rápida, mais efetiva, com mais qualidade? Só com a tecnologia. E a IA, hoje, eu digo assim, tem mudança de tempo, né? Estamos vivendo uma mudança, né? Agora eu acho que é um tempo de mudança, um novo tempo que a gente está vivendo. A IA não é só uma mudança, é um novo tempo. A gente está vendo como é que isso está impactando a gente no dia a dia, né? Na vida pessoal e tal. E o impressionante é olhar para o nosso time e ver quantas pessoas dentro do nosso time estão por iniciativa própria, pagando do bolso, usando seu cartão de crédito, assinando uma ferramenta, fazendo algo para testar alguma coisa que ele viu lá. Curiosidade é fundamental. E daqui a pouco esse cara lá que botou dinheiro do bolso, fez alguma coisa atrás, olha, desenvolvi isso aqui. A gente teve um caso recente que a gente viu o que o cara fez, reembolsamos ele, ainda demos um prêmio para ele por isso. Que sensacional. E a nossa liderança hoje, nós mudamos o nosso sistema de bonificação também para ter um peso de IA, ou seja, a pessoa para receber um bônus efetivo dentro da nossa, tem um peso importante da utilização da IA no dia a dia dele. E isso a gente vai conseguir medir e avaliar. A gente tem lá no Congresso, né, a discussão do marco regulatório de inteligência artificial, que a gente não sabe quando vai sair, já teve a aprovação do PBIA, né, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, mas enquanto isso não acontece, né, enquanto a gente não tem regras institucionalizadas, as empresas estão correndo na frente. Como é que está isso na FSB? Você falou bastante, né, de alguns profissionais terem a iniciativa própria. Como é que é? Quais são as regras? O que que vocês estabelecem
no sentido da capacitação, das diretrizes? Olha, na capacitação nós fizemos uma parceria muito legal com a Templo, que é uma empresa ORHERMA. Treinamos, a meta nossa até o final do ano, uns 650 profissionais nossos. A liderança nossa 100% treinada, já num segundo módulo agora que nós estamos desenvolvendo. Então, em nível de conhecimento, de preparo, nós estamos colocando melhor. Tem uma empresa espetacular, fizemos uma parceria e fizemos até um contrato muito firme de exclusividade, onde eles vão estar atendendo a gente em várias frentes. Essa questão da IA na área da governança, na área dos processos, é um grande desafio para a gente, porque esse profissional na ponta que tem uma iniciativa, vai lá, assina uma ferramenta, e daqui a pouco ele está botando para dentro usando. Então, nós tivemos que acelerar o processo da curadoria das ferramentas para você, ó, essa aqui a empresa está validando, vocês podem usar. Essa outra aqui ainda não. Então, a gente teve que correr junto com o pessoal que está na ponta para estruturar essa curadoria de ferramenta, estruturar a governança. Hoje você fica assim, será que grava essa reunião ou não grava? Todas as reuniões nossas têm gravações automáticas que entram, faz a transcrição da reunião. Tem reunião muito confidencial. Como é que a gente... Qual é o princípio nisso? Como é que a gente atua nisso? Então, a gente está aprendendo fazendo, entende? Vai vendo, vai fazendo e vai construindo junto. E vocês utilizam ferramentas próprias, têm parceiros ou então talvez uma parceria com academia, por exemplo, alguma universidade? Ó, nós temos 3 parcerias muito fortes, uma com a Templo na área de desenvolvimento, que está funcionando super bem. Temos uma parceria muito legal com a WISE, que é a ESWIC, ou seja, é uma empresa que tem um monte de engenheiro, um monte de doutores, fazem muitas soluções. A empresa já existe aí uns 10, 12 anos, e fazem soluções para empresas como Petrobras, grandes empresas, e nós levamos o desafio de pegar esses talentos e engenheiros para resolver questões na área de comunicação. E fizemos uma parceria com eles, já estão trabalhando com a gente quase 2 anos, em projetos. Eles estão fazendo um projeto para a gente que é o Reputation, que é um índice de reputação, de avaliação de tudo que sai sobre aquele cliente, todas as menções, com critério, com tudo isso. Hoje esse sistema é feito por pessoas, porque, imagina, sai uma notícia sobre uma empresa X, eu tenho que entender se ela é positiva, negativa, classificar quem fez aquela notícia, como é que é aquilo. Hoje isso tudo está num processo final de automatização, né? E com certeza a gente vai ter uma economia aí em torno de uns 2,5 milhões de reais ano, com essa tecnologia que vai nos ajudar nesse processo. Nós temos uma outra parceria que é com a CEA, que é um centro de excelência aí na Universidade de Goiás, é um dos melhores. Fui a Goiás, visitei, é o professor Anderson, o Arlindo, a esposa dele, gente aqui de São Paulo, da USP, que foram para lá. Eles têm um processo lá espetacular. Eles fizeram uma seleção de 20 empresas por segmentos, por cada um para o seu segmento. A Globo lá, tem bancos, para desenvolver aplicações específicas para essas empresas. E aí eles têm os alunos que eles alocam para cada uma dessas empresas, gente que está aí estudando ciência da computação e tal, e a gente define os projetos, e esses alunos, com a mentoria desses professores, desenvolvem esses projetos para a gente. A gente tem a possibilidade de botar gente nossa em treinamentos mais avançados, em cursos que eles dão. Então, é uma parceria que funciona com a CEA, tem com a WISE e com a Templo. Esses são os nossos parceiros. O que vai mudar, então, no dia a dia? Você citou a questão da reputação, né, que vocês estão automatizando essa avaliação, mas o que mais que pode ser transformado na empresa e nessa área? Olha, é impressionante. Eu vi outro dia uma pesquisa mostrando o impacto da IA nas empresas. E diz que, acho que é do Banco Mundial a pesquisa, e diz que 95% das ações de IA dentro das organizações não estão gerando ROI, ou seja, não estão gerando retorno para o investimento. Aí você fica falando, caramba, nós estamos fazendo tanta coisa, mas não estão gerando, por que isso?
São ações todas isoladas, que um está fazendo uma coisa aqui, outro está fazendo ali e tal, e elas não estão, de fato, melhorando o fluxo do trabalho, melhorando produtividade, trazendo resultado na ponta, não estão conectadas ao fluxo de trabalho para o cliente. Eu fiz lá um negócio, um sistema aqui faz apresentação boa. Porra, mas isso está conectado ao fluxo do sistema? Não está. Só para dizer que está fazendo. Só para dizer que está fazendo. Então, o grande desafio é a geração de valor através da IA. Então, esse é um desafio. Você vê o seguinte, a IA hoje, na frente nossa de eficiência operacional, ela está dando resultado financeiro? Ainda não. Por quê? Nós estamos tendo economia de tempo dos nossos profissionais que estão dedicando a outra coisa. Outro dia eu falava para um executivo nosso, ele falava assim, ele criou uma solução muito legal para uma atividade que ele fazia, isso diminuiu muito o tempo dele. E eu falei, cara, então vai procurar outra coisa para fazer, porque você não vai ser mandado embora, mas você pode fazer outra coisa. Então, a gente está ganhando mais qualidade, porque a IA está nos proporcionando um trabalho muito mais rápido, de mais qualidade, muito bem estruturado. E se você sabe trabalhar com os agentes, sabe trabalhar com os conteúdos de contexto para que ela faça, ela fica precisa para você e com pequenos ajustes você alcança o teu resultado. Mas é um desafio, de fato, hoje você conseguir o resultado de ROI na economia de financeira ali. Nós estamos todos em busca disso. E vamos caminhar, mas isso tem que estar conectado, interligado no fluxo da empresa. E também nesse momento inicial de adoção da tecnologia, existe um custo, né? Existe um custo na capacitação, até mesmo nos agentes, né? Agentes de IA. Como é que é o investimento que vocês estão fazendo financeiro nisso? Olha, como eu que estou à frente do investimento, e isso é importante, a gente tem visto várias ações. Claro que a gente fez um orçamento, sentei com o nosso CFO, que é sócio nosso, falei, isso aqui eu sei que a gente vai ter que fazer, então vamos aprovar isso aqui. Agora tem coisa que vai aparecer, eu não sei, a gente vai ter que aprovar. Então a empresa tem uma geração de caixa grande, tem muito caixa saudável, a empresa nunca foi a banco, nunca pegou dinheiro, então ela tem uma geração de caixa muito saudável. Então a gente está fazendo todos esses investimentos com IA com a geração de caixa nosso. Todas essas compras de M&A que a gente está fazendo com geração de caixa nossa. Então, a gente é muito estruturado, os sócios todos são ligados no negócio. E a gente tem um processo de decisão muito rápido, né? Se tem alguma questão, temos que fazer isso, decide e beleza, resolve. A gente, às vezes, cada um tem um pensamento diferente, mas a gente alinhou e vai em frente. E nós sempre fomos conhecidos por uma execução muito rápida e eficaz. Então, a gente executa muito bem aquilo que a gente se propõe a fazer nesse processo. Então, a gente está dando agilidade nisso e botando muito recurso nisso aí. Marcos, antes da gente continuar nesse assunto, vamos à mensagem do nosso patrocinador. Olá, boa tarde. Eu me chamo Natália Castan, sou CEO do Grupo Unite. O Grupo Unite é um call center que está no mercado há 24 anos. Essa estrutura, tanto de call center quanto tecnológica, até então, ela estava num provedor externo. Quando a gente ficou sabendo da solução Magalu Cloud, nos chamou a atenção a precificação em real, a questão da previsibilidade, super importante para o nosso negócio. Você está acompanhando o Revolução IA, programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Meu convidado de hoje é Marcos Trindade, sócio CEO da FSB Holding. Marcos, aproveitando que você citou, né, os M&As aí na empresa, recentemente vocês compraram a Santeria. Por que essa compra faz sentido num campo em que a gente tem inteligência artificial produzindo vídeos de diversas formas, né? A gente tem uma mudança muito grande, uma aceleração no audiovisual. Muito boa essa pergunta, porque quando apareceu esse negócio, a gente parou para pensar e falou assim, cara, a tecnologia vai entrar aí, vai fazer vídeo mais rápido, tudo isso. Não vai precisar desse monte de estrutura de equipamento. Será que a gente tem que entrar nisso? Né? Agora, a gente tem um olho muito para a gente, viu? E quando a gente conhece os sócios, o Edgar, o Luke, você olha para os caras e vê que os caras estão com o coração ali. E aí você chama os caras para uma conversa e os caras falam
o plano deles para frente, a gente vê os caras alinhados, você fica animado. E eu acho que o que nos levou a entrar nesse negócio foi a confiança nos nossos sócios que vieram, o Edgar e o time da Santeria. Ele está muito bem estruturado. E também um olhar que construir reputação através de histórias de vídeos é fantástico. Através de histórias que você pode fazer de vídeo. Outro dia vi uma pesquisa nos Estados Unidos que os CEOs estão usando o vídeo para comunicar internamente, fazer comunicação interna, que antes a gente mandava por texto e tal, ninguém está acessando mais e-mail, então eles estão comunicando tudo mais por vídeo, né? O crescimento da presença de vídeos no LinkedIn é também um outro fator. Então a gente está vendo nesse ambiente já aí um crescimento grande, e aí você vê o crescimento do ambiente, que é um passo mais à frente que a gente quer dar de streams. A gente pode produzir coisas para streams legais, histórias legais dos nossos clientes, né? Recentemente teve o livro aí do Banco BTG, que conta a história dos sócios do BTG, do Esteves, que é o nosso cliente, amigo. Eu falei, pô, isso aqui dá um filme maravilhoso, Esteves. Pô, dá um filme... Calma, ele tá... Mas dá um filme maravilhoso, a história dele, a história de vida dele, do sócio dele, o que eles fizeram no banco. É fantástico aquilo lá. Então, como conta essa história de uma forma com uma narrativa legal? A IA vai poder ajudar a gente nisso. Mas sempre eu acho que o ser humano, com esse espírito empreendedor e a visão do negócio, toda nos motiva muito a entrar com gente com esse perfil. E tem um outro lado que é a lei incentivada, que a gente nunca entrou muito nisso, e a Santeria tem uma experiência boa nisso, de como a gente pode produzir coisas com incentivo. Então tem muita coisa para fazer aí, eu acho que tem muita coisa legal aí. É muita oportunidade. Muita oportunidade. Falando ainda de vídeo, a gente tem também a IA usada para o mal, né? Isso. É aquela história da faca, que é uma ferramenta, pode ser usada para o bem, para cortar alguma coisa, pode ser usada para o mal, para algum crime. Tem a ascensão dos deepfakes, né? E vocês lidam muito com a gestão de crise, né? Gestão de reputação. Como lidar, o que transformou nesse novo cenário que é muito rápido, né? A criação de mentiras que parecem ser verdades acontece de uma forma muito veloz. Esse é um grande desafio para todos nós, porque a velocidade que a IA cria as coisas e se tem alguém mal intencionado usando isso é muito complicado mesmo. E a capacidade de você observar isso, medir com ferramentas e perceber que aquilo ali não é verdade é um grande diferencial no nosso trabalho para os nossos clientes. Agora, volto aqui a um ponto que para mim é a essência disso aqui, que é o jornalismo de credibilidade. Né? Porque quando você olha para o jornalismo que pratica no Brasil, vocês, Neofeed, Globo, Estadão, Folha e tal, você fala, será que isso é verdade ou não é? Vai lá para ver. É fake ou é fato? Né? Então, nos dá muita segurança pela qualidade do jornalismo que a gente tem no Brasil, da produção. Você tem alguns aí que estão produzindo coisas aí, mas rapidamente, num processo eleitoral, isso acelera demais, né? Numa campanha eleitoral, a gente não participa, mas a gente percebe, e a gente vai rapidamente o jornalismo desmentindo as coisas, e então é um lugar seguro, de uma informação segura, que você vai poder verificar se isso é verdade ou não é verdade. E hoje tem ferramentas que podem distinguir aquilo que é produzido só pela IA, como aquilo que é produzido pelo ser humano. Recentemente nós tivemos algumas questões como eu acho assim, se a gente procurar o caminho do atalho, é complicado, porque a verdade, ela se faz presente em algum momento, apesar da mentira. Dizem que tem pernas curtas, e às vezes e tem mesmo, mas a verdade, ela se sobrepõe à mentira, e a gente viu casos aí, agora recentemente, de Cannes, de produção de vídeo, de cases que ganharam o prêmio e estava realmente usando de artifícios que não eram corretos e foram descobertos, isso causou transtorno para o cliente, para a agência, tudo isso. Então, a gente, na dúvida, a gente sempre está no caminho certo, no caminho reto, e isso a gente tem falado para os nossos clientes, e a gente tem
buscado ferramentas para tentar identificar isso rápido, porque o problema não é só a criação, é a distribuição e disseminação. Na medida que isso se espalha de uma forma muito rápida, é muito complicado você voltar em todos os pontos para refazer aquela informação. Então, a gente tem que ser rápido para tentar matar ali aquele fogo ali na origem dele, aquela má intenção na sua origem. A gestão de crise, ela é muito importante, essa resposta rápida, né? A inteligência artificial, agora olhando no outro sentido, ela tem ajudado a fazer uma gestão de crise cada vez mais rápida? Você pode lembrar algum case onde vocês já trabalharam e contar o que seria diferente na sua visão se a IA já existisse, a IA generativa, né? A IA existe há muito tempo, mas se a IA já estivesse tão acessível como está hoje? Olha, não dá nem para comparar, né? Se a gente for ver passados, a gente é reconhecido como o maior gestor de crise do país. As grandes crises, sempre a FSB está atendendo. Passamos por várias crises, estamos catalogando tudo isso dentro de uma LLM para mostrar, porque dentro da nossa empresa tem muita gente com muito conhecimento de gestão disso. Então, nós estamos juntando esse conteúdo todo para a gente poder usá-lo nesse negócio. Hoje, numa gestão de crise, não existe possibilidade de você entrar nisso sem a IA, né? Você entra com ela porque a capacidade dela de estruturar a informação, de analisar e trazer sugestões, é fantástica, de criar mensagens-chaves para um processo daquele. E se a gente consegue dar um contexto bom, dar a informação correta e ir ajustando ali, vai ficando precisa a informação que a gente precisa passar, numa velocidade que a gente não tinha. A tendência a criar as mensagens, a segmentar essa mensagem, porque aí a IA é fantástica nisso, a capacidade de segmentar a mensagem para grupos específicos. Isso é uma ferramenta muito valiosa numa gestão de crise, onde você tem que mandar uma comunicação para um político, tem que mandar para um gestor público, tem que mandar para uma associação de moradores, para uma comunidade, né? Para a imprensa que está cobrindo, e são mensagens diferentes, né? Você não pode pegar a mesma mensagem e fazer. Então, com a IA, essa velocidade que a gente tem, essa assertividade dessa informação é muito legal. Só que tem um detalhe que é importante. A gente, às vezes, coloca tudo para IA, produz, ficou bom. Não, você tem que ler e fazer os ajustes. Porque, às vezes, tem coisinhas ali que você tem que ajustar, e aí a sensibilidade humana, a criatividade humana para olhar aquilo e falar, isso aqui, porque eu estou sentindo o cliente, né? Eu estou conversando com o cliente e tem coisas que ele está me falando que eu preciso considerar nesse contexto para que a análise fique mais apropriada às respostas que a gente precisa dar. Nesse mercado de gestão de crise, muitas vezes o conhecimento está espalhado na cabeça de vários profissionais, né? Cada um age de uma forma, mas sabe cuidar daquele determinado assunto, daquele determinado trecho. Tem como a inteligência artificial unificar o tratamento para uma crise, por exemplo? Sem dúvida. Esse é o nosso projeto que um sócio está liderando, que é o Marcelo Diego, que é um projeto com a Kimono, que é essa empresa, que é pegar todo o acervo de conhecimento da FSB, de gestão de crise, de planejamento, de estratégia de comunicação para segmentos específicos. A gente lida com segmento de saúde, lida com segmento de esporte, infraestrutura, e consolidar. Imagina, nós temos 3.200 pessoas espalhadas e tem gente produzindo coisas legais, e a gente, às vezes, não consegue ter o benefício, a gente não consegue, de fato, ter o benefício dessa integração. Então, nós temos um projeto que se chama Mestra, que a gente botou o nome, e ele vai consolidar todo esse conhecimento da FSB na gestão de crise em todas as frentes nossas de trabalho para clientes. Se a gente atende mercado financeiro, tem todo um conhecimento acumulado de gerir processos do mercado financeiro, de gestão de resultado, de avaliação de RI, quando você tem que ir ao mercado, de tudo isso, até de apresentação padrão para o mercado, analista.
Então, como é que a gente vai juntando esse conhecimento e passando por ali? Nós temos um processo de treinamento de executivo que a gente faz para lidar com a mídia, lidar em apresentações. Tem um sócio que é o Flávio, especialista nisso, mas tem um conhecimento do Loures, do Marcelo. Poxa, como é que a gente junta isso tudo? Então, isso tudo, a gente está pegando tudo que está sendo produzido e juntando, e depois teremos entrevistas, porque nessa conversa pessoal ele começa a me dizer mais coisas. E aí a IA vai capturando mais coisas e a gente vai juntando isso aí. E tem outros ensinamentos que os próprios clientes nos dão. Nós aprendemos muito com os clientes. Tem cliente muito experiente que no dia a dia temos relações muito boas e fazemos projetos a 4 mãos. Então é muito legal você poder ter essa contribuição do cliente. Tem posições de clientes nossos na área de gestão de reputação que são pessoas maravilhosas, são profissionais de alto calibre. Então, a experiência que ele tem acumulado ali, né? Mas ele está sentado numa cadeira defendendo lá o business dele. Como é que a gente traz isso também para acumular esse conhecimento? Imagina o que será isso daqui a uns 5 anos, com esse conhecimento todo acumulado, estruturado, vai ser uma coisa fantástica. É possível imaginar um futuro onde a gente tenha múltiplos agentes cuidando da crise e talvez 1 ou 2 pessoas coordenando isso tudo? Eu acho que isso vai acontecer e nós queremos estar nesse jogo. Isso tem a ver com a escala. Eu te falei, nós temos 450 clientes, 500 clientes, que são clientes grandes. Na medida que a gente cria uma agência de PR comandada por uma pessoa ou 2, com tudo com a gente cuidando daquilo, eu vou poder oferecer esse serviço que a gente oferece para 5, 10 mil empresas que hoje poderiam pagar para a gente, não podem pagar o valor que a gente cobra, mas se eu cobrar dele R$5.000, ele vai poder pagar. E eu vou poder fazer um trabalho de comunicação para ele. Então, esse é o sonho. A gente já está desenhando esse projeto. Ele não impacta em nada a FSB, ele abre um espaço novo para a empresa, onde você tem uma plataforma de PR gerida por a gente, onde eu vou fazer um planejamento, a proposta, eu vou fazer o plano de mídia, ele já tem catalogado todo o perfil de cada jornalista, ele vai conhecer mais o Neofeed do que a gente, porque ele tem o perfil da Letícia, o perfil do Sambrana, o perfil as notícias que eles publicaram e tal, e ele vai saber, pô, essa notícia aqui é desse jeito que é e tal, para estar naquele programa da Letícia, essas são as mensagens que ela está. Então, a velocidade disso, então você vai ter um agente que vai fazer, vai ter um agente que vai fazer os relatórios para mostrar o resultado para esse cliente. Então, imagina o potencial que a gente tem para explorar e escalar numa empresa de PR ou de gestão de reputação para pequenas e médias empresas que podem estar comprando esse serviço nosso, pagando um FII menor e tendo o resultado que tem e a gente com custo mais controlado e baixo. Então, esse é meu sonho e eu acho que com certeza vamos caminhar para ele. Marcos, você mencionou aí exemplos práticos, né, de aplicação da inteligência artificial no seu dia a dia. Por exemplo, para fazer release, para ver o perfil do jornalista ou do veículo, né, para avaliar o que saiu na mídia. O que você acha que vai ser transformado e quais são as funções, né, que ou vão deixar de existir para dar lugar a outros tipos de profissionais, ou vão ter que ter novos soft skills ou habilidades técnicas? Olha, diz que tem uma pesquisa acho que é do MIT que diz que é o seguinte, 5% dos empregos vão acabar. Tem outro dado que 300 milhões de pessoas vão ter desemprego. Nós vamos ter uma questão para tratar isso em termos de sociedade e governos, né? Você vai ter que ter uma política social para isso. Isso, tudo bem, o cara que faz tradução acabou. Tem um tradutor ali que vai fazer melhor do que ele, beleza. Agora, na questão nessa mesma pesquisa diz que 38% dos empregos vão ser impactados pela IA. E aí vão ter um impacto forte. É onde a gente está hoje. Vai ter um impacto forte. A IA não vai levar a um desemprego em massa na FSB, não. Mas vai diminuir. Então vai impactar. Então aí vale a nossa criatividade, a nossa capacidade de adaptação, o surfar nessa onda para você potencializar o que você já faz, né?
A gente tem um termo que a gente gosta de usar, que é a humanidade aumentada, na medida que você aumenta o teu potencial através do uso da IA. Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão mergulhando nisso e vendo isso, tem muita coisa que a IA vai poder fazer e vai nos ajudar, vai melhorar a nossa vida, eh, vai gerenciar melhor nossas rotinas, vai melhorar nosso perfil. Imagina, hoje eu falei para um amigo, eu tenho 2, 3 garotos que são engenheiros de computação que trabalham diretamente comigo, eu tomo aula com eles toda semana, 2 aulas, e eles pesquisam a ferramenta e a gente tem uma conversa bem objetiva, e eles criam os agentes, vão fazendo as coisas que eu vou demandando. Eu vou pensando as coisas, vou falando, e eles vão lá fazendo, executando isso. E é super legal. Aí eu falei, olha, faz um agente aí que possa olhar a minha agenda todo dia, veja os compromissos que eu tenho, e já pega e me dê um brief resumido de cada pessoa que eu vou estar. Se é uma empresa, ele vai pesquisar os resultados dessa empresa, como é que está, já me dá um briefing disso. Se é um programa do Neofeed, quem é a Letícia, como é que é, e papapá, então... e eu não preciso me preocupar com isso, nem pedir à minha secretária isso. A gente vai entrar na minha agenda, vai ver os compromissos, vai pegar os nomes, vai atrás, vai fazer o perfil dentro dessa estrutura que a gente vai ter que dizer para a IA como é que a gente quer. Aí o cara falou assim, deixa comigo, rápido, eu já vou fazer. Outro dia fez um agente para analisar pesquisa, a gente faz muita pesquisa, a gente tem muito volume de dado. Então, como é que a gente potencializa essa oferta que a gente faz com os clientes com dado? Hoje nós somos uma empresa que mais faz pesquisa, porque nós temos contrato com o governo federal, nós fazemos pesquisa para o governo sobre hábitos, economia, negócio. Não é sobre a imagem do governo, se está boa ou não. É sobre várias frentes de trabalho. Então, quanto dado a gente tem aí? Agora, a gente tem que organizar esse dado para ele virar uma informação útil para a gente junto à ponta dos clientes. Então, tem muita coisa para ser feita aí nesse ambiente aí. Pelo que eu estou entendendo, então, inteligência artificial, na sua visão, pode ser um superpoder ou um veneno, né? Tem que saber utilizar. Tem que saber utilizar. Tem que saber utilizar. Ela é um superpoder. Essa humanidade aumentada, ela pode ser um superpoder, te deixar muito melhor, diminuir rotinas de coisas que a gente fazia que não faz sentido, né? Ela pode cuidar disso perfeitamente e a gente vai dedicar a coisas que só o ser humano sabe fazer, né? Que é a compaixão, os sentimentos mais básicos do ser humano, né? O amor, a verdade, a conversa. Outro dia a minha mãe fez 85 anos. Aí eu falei, poxa, minha mãe não usa. Aí eu fiquei pensando, o que a IA pode ajudar na minha relação com a minha mãe, né? Pouco. Porque ela com 85 anos, o que ela sente falta? Da presença dos filhos, estão correndo, eu tenho que ir lá. Não é a IA, não vai fazer isso por mim. Mãe, eu vou mandar a IA aí que vai aí, o robozinho ou o meu avatar vai aí bater um papo com a senhora virtual. Não, ela quer me ver, ela quer conversar, ela quer falar. Então a gente vai voltar para as coisas essenciais que o ser humano, ninguém substitui o ser humano nisso, que é o calor humano, o olhar, o bem-querer, a gratidão, entendeu? As coisas boas que nos fazem ser humanos melhores, né? E as coisas que a gente não precisa cuidar, vamos deixar que ela faça melhor, porque ela vai fazer mais rápido e melhor. Marcos, deu para ver aqui que você é um super entusiasta do assunto de inteligência artificial. Agora, qual dica que você daria para outros CEOs que querem também incorporar a IA nas suas rotinas, nas suas empresas, ajudar seus funcionários a usarem essa tecnologia? Olha, essa coisa de dica é assim, de conselho fosse bom, a gente Isso. vendia, não dava. Mas pela minha experiência, eu acho assim, primeiro lidere o processo. Eu acho que a liderança de um CEO, não deixar no CIO, não, o cara que está cuidando, mas pega você esse assunto, porque esse envolve gente, tem sensibilidade interna, tem decisão de investimento, tem que ter agilidade, a velocidade interna você tem que dar, porque senão você vai se desconectar da velocidade de mercado. Então você tem que dar velocidade interna. E o CEO é a liderança capacitada, autorizada para dar esse impulso. Então, isso ele tem que liderar. Por mais que tenha uma pessoa que está cuidando dessa área, está fazendo,
essa deve ser uma rotina dele, é importante. Outra coisa importante, às vezes a gente quer dar soluções simples para problemas complexos, né? Nós temos um problema de ROI nesse negócio, de resultado. Como a IA gera ROI nesse negócio, pesquisa já mostrando que 95% dos casos são pessoas isoladas, só 5% gera resultado, né? Então, essa é uma preocupação do CEO, como é que a gente pode resolver isso? Então, uma coisa importante é um bom diagnóstico. E a gente, às vezes, não faz um bom diagnóstico. A gente faz o diagnóstico superficial e aí começa a ter soluções que não vão resolver o problema. Ou que não vão nos dar um retorno financeiro, ou não vão nos dar um ganho de produtividade. Então, sugestão é assim, o diagnóstico é fundamental. Isso para um ser humano. Se você vai no médico e você não faz um bom diagnóstico, daqui a pouco você está tomando uma medicação para uma coisa e você está com outra. E às vezes até na medicina a gente já ouve, pega uma segunda opinião, né? Você fez um diagnóstico, pega uma segunda opinião. Então, eu acho que a questão do diagnóstico é fundamental. Outra questão que está na mão do CEO é o impacto que isso tem na cultura da empresa. É muito importante mudar a cultura da empresa para que a empresa possa trabalhar com isso de uma forma, com a tecnologia, de uma forma amigável, de uma forma de uma humanidade aumentada, né? Então, a cultura da empresa, promover essa cultura da tecnologia, da adoção, da inovação, incentivar esse cara que está na ponta a ter iniciativas ali que ele possa trazer para o negócio, premiar isso, organizar a estrutura de bônus e de reconhecimento financeiro para esse cara que está ali na ponta fazendo. Então, são essas sugestões e uma coisa fundamental, que é um desafio que nós estamos lidando agora, construir uma governança sólida nesse aspecto, porque como é que a gente vai fazer, né, governança sobre esse processo todo da IA? Que ferramentas nós vamos ter? Quem pode usar? Como é que a gente vai gravar reunião, não vai gravar? Tem só se falar assim, rapaz, não podemos gravar reunião não. Não dá para não gravar, né? Como é que a gente não vai deixar de gravar a informação? A IA precisa da informação estruturada, então nós temos que fazer. Então, temos que ter uma governança para isso. Então, acho que a governança, a ética, como é que a gente lida com questões assim, eu acho que são importantes e isso está na mão muito do CEO. E a gente está vendo que a IA tem um impacto tremendo nos negócios. Outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa dizendo, nós estamos botando a IA, eu tenho um call center, tem 1.200 pessoas, vai virar 100. Eu falei, caramba, imagina as pessoas ouvindo isso lá. É um negócio tremendo, né? Então, a gente tem que ter o olhar para o ser humano também, para ajudar as pessoas a fazer essa transição, porque nós estamos lidando com um assunto que a gente nunca viu na história nossa, e é um assunto que é a questão da IA, que ela, de fato, ela se aproximou demais da gente. Então, é uma mudança de tempo, né? O tempo mudou agora. Não é uma mudança no tempo. Então, não é uma mudança que eu tenho que fazer. O tempo mudou. E como mudou, eu tenho que me adaptar a isso. Eu acho que a liderança, o CEO, é a pessoa que está mais habilitada para dar velocidade, para decidir investimento, para fazer um diagnóstico preciso, para cobrar o resultado nesse processo todo. Vocês vão fazer um evento agora, não vão, para discutir isso? Vamos. Quando que vai ser? Nós fizemos ano passado o RepCon, foi um evento fantástico, deu uma repercussão, mais de 1.000 pessoas passaram lá. E o RepCon não é só um evento, é uma plataforma que a gente quer discutir a questão da reputação. E esse ano resolvemos fazer 2 eventos. Vai ser um evento em São Paulo, no dia 16 de outubro, para a iniciativa privada, o impacto da iniciativa privada, o impacto da IA, né, na reputação dos negócios. Então, a gente está trazendo gente, a Sol Rashid, que é uma mulher que é uma referência nesse assunto, está lá desde o início da IBM, é uma lenda, tem 10 patentes registradas em nome dela, e ela está vindo para falar no nosso evento, vem dos Estados Unidos, é best-seller, já lançou, ela está desde o início do programa do Watson da IBM, então a mulher é muito à frente do tempo, né? E vai estar com a gente. Tem o Ivanish que já esteve aqui no evento. A Ivanish foi nosso convidado de estreia. O Ivanish vai estar com a gente, ele também é um
um veterano do Vale do Silício, conhece isso como ninguém, e a gente está trazendo, tem outros que vão estar trazendo, gente do Google que está vindo. Vai ser um evento muito legal aqui em São Paulo para os clientes privados. Nós vamos começar a falar dele a partir da semana que vem. E no dia 1º de outubro, em Brasília, nós vamos fazer um evento focado na comunicação pública. E aí também estamos trazendo gente fora, o Roger Fischer, que foi um cara que assessorou o Obama na comunicação dele. Vamos pedir até para ele dar umas dicas como é que resolve esse problema Brasil e Estados Unidos, com o Trump aí. O ministro Sidônio vai participar também. Então temos um grupo legal, estamos trazendo gente com expertise na área de gestão através da IA no ambiente das redes sociais. Tem um case muito aqui no Brasil que a gente vai aprofundar do João Campos, prefeito lá de Recife, que faz uma comunicação muito legal. Então o time dele vai estar ali. Estamos trazendo também gente do Google para falar também sobre isso. Então nós vamos ter esses 2 momentos, esses 2 eventos, um aqui para o público privado e outro para o público, para o gestor público. Não é para político, é para quem está sentado na cadeira de uma secretaria de comunicação, de um ministério, de uma prefeitura, de um governo, como ele pode usar melhor a ferramenta da comunicação, da IA, no trabalho dele. Então esses eventos vão acontecer aí agora em outubro, e nós estamos muito animados. A empresa está sempre procurando liderar processos como esse, partilhar conhecimento, criar discussões e fazendo as coisas acontecerem. Adorei saber dos eventos e de todo o conhecimento que você compartilhou aqui. Para a gente finalizar, para nossa audiência ficar com aquele gostinho de quero mais, me fala 3 rotinas que você acredita que vão ser completamente transformadas na sua área, na sua empresa, aí nos próximos anos por causa dessa tecnologia. Olha, falar uma rotina de um projeto pessoal que eu tenho, que é o Rituale, que é um spa, que está lá em Penedo, aqui em Penedo, tem 50% do público é de São Paulo, e eu tenho um cara lá dedicado a criar soluções de IA. 50% tem que impactar o cliente, 50% tem que melhorar as rotinas ali. E nós temos um nutricionista lá fantástico, o cara veio de Brasília, o Ricardo, e eu falo assim: Ricardo, a IA vai poder fazer a dieta do hóspede de uma forma muito... Porque ela vai começar a pegar um pouco o histórico dele, que a gente vai alimentando, porque o hóspede vai lá 5, 6 vezes, e ela vai poder, imagina, ela vai no banco de dados que a gente tem, pega o histórico da ida dele lá e começa a montar a dieta dele lá. Aí eu falei assim, ela só não vai fazer uma palestra, ele faz uma palestra muito boa, como você faz lá. Então, aproveita esse conhecimento, e a gente está pegando o conhecimento dele como nutricionista, que é grande. Ele fez zootecnia, trabalhou em fazenda no processo de produção e depois fez nutrição. É um cara brilhante, uma cabeça brilhante. Então eu falei, partilha esse conhecimento da IA e a gente vai poder andar. Na FSB, a gente tem um volume de produção de texto enorme, né? Então, hoje, a IA produz isso com uma velocidade enorme, planejamento de marketing. Nós estamos olhando para a agência de propaganda agora. Como é que a IA pode ajudar na questão planejamento de mídia? Porque ela vai fazer isso super bem e muito mais rápido, já está fazendo. Então, eu acho que tem fluxos de trabalho na rotina nossa de comunicação que vão ser completamente absorvidos pela IA, né? E as pessoas que estão ali vão pensar em outra coisa para fazer. E na medida que você consegue aproximar a IA mais do seu jeito e passa o teu conhecimento, aquilo parece que é você fazendo, né? Então, é um negócio assim, eu acho assim, na área de texto, na área de planejamento, nessa área que eu falei, nutricional, esse avanço da IA agora na área do sentimento, né, dela poder olhar e ver, esse exemplo que eu dei, só se eu pegou um teste que ele fez, que é um teste um suíço, um teste, fez lá, passou na IA, e falou assim, recomendação para você fazer isso, teus pontos fortes são esses, a análise é esse, fez um retorno para ele como análise do perfil dele espetacular, né? E ele estava dando esse testemunho para a gente, eu falei, cara, que fantástico esse negócio. Então imagina, eu não sei nem onde vai parar, eu não consigo nem responder essa pergunta,
porque é um negócio assim, ela já está fazendo coisa, mas fará muito mais. E eu acho que os nossos filhos que já nascem num ambiente desse, né? Já nasceram, os netos estão nascendo, esses vão surfar bonito nessa onda, porque esses já vão nascer na onda, né? É um mundo completamente É um diferente. mundo completamente diferente. Ó, tá convidado para voltar aqui, me contar os resultados, me contar de tudo que foi transformado pela IA. Então, Muito obrigada pela sua entrevista. obrigado, foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e pelas entrevistas que têm feito aí. Obrigada. A você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. Revolução IA volta em breve. Até lá. E aí, gostou do programa? Então curta o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. E se você chegou até o final, deixa aqui embaixo nos comentários a palavra IA. Até a próxima!